Abra a tua Bíblia em Êxodo 28. Êxodo 28. Quero falar hoje sobre vestes adequadas. O tema dessa palavra é vestes adequadas. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor quer nos revestir e daquilo que Ele entende. E o verso 1 do capítulo 28 diz assim: chama seu irmão Arão e seus filhos dentre o povo de Israel, para que eles me sirvam como Kohanim, sacerdotes. Arão e seus filhos, Nadav, Aviú, Eleazar e Itamar. Faça para seu irmão Arão roupas separadas para servir a Deus, que expressem dignidade e esplendor. Fale com todos os artífices a quem concedi o espírito de sabedoria, em que eles façam as roupas de Arão para separá-lo para mim, a fim de que ele me sirva no ofício de sacerdote. Queridos, a roupa ela é adequada e ela tem uma função para o que Deus criou para que venhamos a exercer. Talvez você não tenha prestado atenção o quanto fala de roupa na Bíblia e como Deus especificou essas coisas. Aqui nessa parte da Torá que nós estamos falando, é a roupa específica do sacerdote, que ele está dando uma ordem de como seria feita. E aí, nos próximos versículos, ele vai identificar cada uma das suas peças. E cada uma dessas peças, para quem estuda a Torá, você vai entender que tem uma profundidade, muito além do que simplesmente uma roupa. Eu vou ler um trecho aqui para você, compartilhar contigo algo que eu achei muito excelente. O Senhor disse a Moisés: o sumo sacerdote e o sacerdote deverão vestir roupas específicas e bonitas durante o seu serviço. As roupas do sumo sacerdote, está tudo em hebraico aqui, né? Kohen Gadol, Avdá, tá? Serão extremamente belas, mais distinta do que os mantos de qualquer rei. A roupa do sacerdote, do sumo sacerdote e dos sacerdotes era o sumo sacerdote, Kohen Gadol, os Kohanins, que eram os sacerdotes, e os levitas. As roupas deles, a roupa do sumo sacerdote, não existia reis no período da história que se vestissem tão formoso quanto eles. Qualquer rei que existisse, que se levantasse nos povos, a roupa deles era inferior à roupa do sumo sacerdote. Eu sei que você foi educado numa cultura que quanto mais miserável é o sacerdote, mais ungido ele é. Ungido de miséria. Porque o sacerdote representa a glória de Deus no local onde ele vai trabalhar. Então fica bem tranquilo que eu já tirei a oferta e não vou pedir para você me dar roupa nova. Desculpa, querido. Mas você precisa compreender que as roupas adequadas expressam o seu chamado. As roupas adequadas expressam o seu chamado e a sua função designada pelo Senhor para exercer o ministério. Talvez você agora vai pensar assim: e qual é a roupa? Ou você esteve numa outra denominação e vai dizer: ah, sim, lá era real, então. Haviam roupas adequadas. Não é isso que eu estou falando. Porque as roupas aqui, elas tinham um sentido espiritual da glória de Deus. É claro que no Novo Testamento nós vamos ver os apóstolos e as cartas pastorais, principalmente, explicando como as mulheres deveriam se vestir com decência, com modéstia. Mas quando se trata de sacerdócio, não é o mesmo tipo de vestimenta das mulheres. Ele está falando de uma ordem exclusiva para representar Deus na terra. E esses sacerdotes teriam que ter as roupas conforme a Torá mandava. As roupas do... Aqui já li essa parte. Quando os judeus virem os sacerdotes em suas vestes maravilhosas, eles compreenderão que os sacerdotes são pessoas especiais e se comportarão de modo respeitoso com eles. Quando o povo de Israel viu os sacerdotes, eles, são
pessoas especiais. Olha a roupa que eles estão usando. E aí se comportariam de modo respeitoso para com eles. As roupas que nós recebemos do Eterno para o desempenho da nossa função. E talvez eu possa dizer assim, o pastor está puxando brasa para o assado dele. Não, eu estou baseado em Apocalipse capítulo 5, aonde diz que você foi feito rei e sacerdote para Deus. Então cada um de nós tem uma vestimenta específica celestial. E quando nós estávamos na live com a apóstola Josiane aqui, aqui que eu digo aqui em Giroá, mas na live, né, junto no Instagram, falávamos exatamente sobre armaduras também. Além de roupas especiais, nós temos armaduras especiais para embates específicos. O profeta Medina nos ensinou a respeito do metron, da autoridade, ou seja, o alcance, o limiar. Como é que é outro? A jurisdição que cada um de nós pode operar. Então, existe uma roupa, diga amém. Existe, então, uma roupa, existe uma armadura. E existe uma jurisdição. Diga o amém também para a jurisdição. O detalhe é que quando você desconhece isso, você acha, como diz o popular aqui no Brasil, que eu nunca entendi o porquê, né, mas vamos dizer o que todo mundo fala, que a igreja é a casa da mãe Joana. Não conheço a mãe Joana, não sei porque que diz isso, mas dizem isso. Pelo que se entende, essa casa da mãe Joana, todo mundo fazia o que queria. E o interessante é que as pessoas se colocam em posições com vestes que não receberam, para ataques que não possuem a armadura e em jurisdição que não tem autoridade. Você está entendendo a palavra? Por isso que todo aquele que está debaixo de alguma cobertura, ele vai saber exatamente a jurisdição em que pode atuar, a armadura que pode receber e a veste que pode usar. Todo aquele que não tem uma cobertura, aquele que não se coloca debaixo de alguém, ou que se acha bom o suficiente, que não pode ficar debaixo de ninguém, que quer ser o teto, ele não conhece quem ele é, tampouco conhece o Deus que diz que conhece. Porque se você não se coloca debaixo de uma autoridade, você nunca terá autoridade alguma. Então, o que a palavra está ensinando aqui? Que o povo de Israel precisava estar debaixo da autoridade dos sacerdotes. Quem criou os sacerdotes, o sumo sacerdote, o sacerdote e o levita? Foi Moisés ou foi Deus? Responde para mim. Foi Moisés ou foi Deus? Tu está meio em dúvida. Foi Deus, vou te ajudar. Mas responde para mim, quem foi? Moisés ou Deus? Se Deus criou, por que tu quer se meter na esfera que Ele organiza e querer fazer aquilo para o qual você não foi chamado? Então nós precisamos exatamente compreender a esfera em que pertencemos, o chamado de Deus e o porquê que Ele fez. Me dói saber que a maioria da igreja, dos nossos irmãos queridos de diversas denominações do nosso país, não sabe nem para que servem os tributos. Por muito tempo se carregou a palavra maldita, dizendo que os dízimos, as ofertas, eram para enriquecer pastor. Mas dízimos e ofertas são tributos para Israel. Como assim? Todo tributo criado é para abençoar Israel. Tudo que Deus fez foi para abençoar Israel. Tudo que cai na nossa mão aqui tem que voltar para Sião. Nós temos direito num tributo do reino que Deus estipulou para o seu povo escolhido. E escute isso, você não é o povo escolhido de Deus. Não chore. Quem cuida de você não dorme, como diz a música. Não chore porque você não é o escolhidinho do papai. Você é o filho adotivo. Ah, mas eu queria ser legítimo. Mas não é. Me desculpe, tu é adotivo. Se isso dói para você, para mim não dói, me alegra muito, porque eu não tinha nem pai. E aí ele me adotou. Meu Deus! Para quem é órfão, uma adoção é a maior bênção. Lembrei até de uma música.
Aquela, o Pai me adotou, seu amor me comprou. Então assim, ó, eu era órfão, hoje sou filho. Então, o fato de eu ser adotivo me basta. Eu era oliveira brava, fui enxertado na oliveira e começo a beber da mesma seiva. Eu sou um ramo da videira de Yeshua HaMashiach. Nele, eu fui conectado nele. Em Israel eu fui enxertado, mas em Yeshua eu sou parte. Eu estou nele. Só que não esquece que Yeshua é de Israel. Enquanto Israel é a oliveira e a figueira, ele é a videira. Eu estou nele e estou em Israel. Por que eu estou enxertado em Israel? Para que eu possa fazer ciúmes a eles, porque eu estou conectado na oliveira e eles não. Israel não perdeu sua posição, mas está na oliveira, simplesmente. É a figueira estéril, que não dá mais frutos, porque só vai ter fruto quem estiver na videira. Migrou, lembra da parábola que eu já preguei aqui? Dá uma figueira plantada no meio uma figueira plantada no meio do parreiral, como diz o gaúcho, do parreiral, da videira. Então, ali estava algo falando a respeito do que Deus queria fazer. Nós seremos aqueles que vamos devolver as coisas da forma correta, para a ordem correta das coisas. Por isso é necessário que você entenda qual é o papel, que você entenda quais são os tributos, que você entenda quais são as vestes e que você entenda qual é a função sacerdotal. Porque nós não vamos voltar para o templo e sacrificar animais. Mas nós precisamos entender exatamente o que somos, para que possamos colher nesse tempo que está próximo, e está muito próximo, em que Yeshua vai rasgar o céu e descer, e vai reinar nessa terra. E eu não sei se você começa a pensar nisso. Quando eu começo a ver a tecnologia crescendo, expandindo, o que está acontecendo, inteligência artificial, a robótica, essa mistura, esse hibridismo, essa autorização de chip na mentalidade das pessoas para aprender as coisas, já foi testado, já está funcionando. Então você vai conectar, vai fazer o download de tudo que você quiser na sua mente. Não precisa mais estudar. Tem gente que vai querer não dar glória a Deus. Aleluia, não vou precisar estudar mais. Mas você vai poder comprar o chipzinho, botar ali, fazer tudo isso. Isso tudo, esse transhumanismo, esse avanço tecnológico, me faz entender que a ciência te multiplicaria de uma forma que Daniel disse, foi falado lá. Então isso já aconteceu. Nós estamos vivendo o tempo da maior tecnologia da história. Vai crescer mais do que isso? Vai crescer mais do que isso. Só que isso aponta para mim que o tempo em que Yeshua virá está próximo. E talvez os meus olhos ainda o vejam, sem passar pela morte. E os seus também, diga amém. Você pode ver o teu rei voltando. E você, não sei se você imagina. E aí, meu Deus, ele vai convocar um exército de vencedores. E vai ter guerra. E pensa numa guerra que eu tenho vontade de participar. E não está longe de acontecer. Então precisamos estar atentos nisso. Mas vamos voltar aqui para as vestes. Mas hoje, o Senhor já te deu uma autoridade e vamos dizer assim, uma veste, uma armadura e uma jurisdição para atuar. E você precisa saber como se mover nisso. Temos falado muito sobre propósito nesses tempos. Só que algumas pessoas estão confundindo o propósito apenas com aquilo que eu desejo fazer para prosperar nessa terra. O propósito está ligado ao que Deus deseja que você faça, para que essa terra
prospere através da sua vida, porque você é a luz do mundo. Portanto, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, o teu propósito está relacionado ao que você foi feito para fazer nessa terra, de tal forma que a luz, a sua luz, porque vós sois a luz do mundo, brilhe diante dos homens e eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus pela sua vida. Toda vez que a sua obra não glorifica Jesus, a sua obra é vazia e você está fluindo fora do seu propósito. Deixa eu explicar melhor. Eu não quero te trazer tensão aqui e ninguém desesperado achando, meu Deus, estou fora do meu propósito, estou lascado. Não, eu quero que você entenda. Quando a sua luz brilha nas obras que você faz, as pessoas podem olhar para você e dizer, graças a Deus que esse homem existe. Acontece isso quando você se move? Se isso não acontece, é que você não está movendo. Há algo que você carrega e isso tem a ver com o seu propósito. Então olha só, eu quero dizer para você, você não está perdido, mas você talvez esteja um pouco desorientado, porque você ainda não fez a análise de que a tua vida e as tuas obras precisam glorificar o nome do Senhor. Então vamos pensar nas roupas do sacerdote aqui mais uma vez. Só para você. Essas roupas também, lembra que as roupas iam lembrar ao povo que eles eram especiais? Essas roupas também lembrarão os próprios sacerdotes que eles são especiais. E assim eles servirão melhor ao Eterno. As roupas que você recebe lembram na autoridade que você é revestido, que você é especial diante do povo. E também lembra você mesmo que você é especial para Deus. E aí, porque Ele te deu essa vestimenta, você pode fluir naquilo que Ele te chamou para fazer. Porque você não é qualquer um. Você carrega uma vestimenta sacerdotal, talvez levítica, talvez sacerdotal, ou talvez do sumo sacerdote. Daí você vai dizer assim, mas o sumo sacerdote é Yeshua. Não tem outro sumo sacerdote. Eu só pergunto assim, será? Como ele manifesta o sumo sacerdócio dele na terra? Será que nós estarmos cheios da vida de Deus de tal forma a manifestarmos Yeshua nessa terra, nós não estamos fazendo um papel, não estou dizendo que seremos, mas que faremos, moveremos no mesmo nível que o nosso sumo sacerdote moveu? Essa é a ideia da estatura e medida da estatura de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade de Cristo. Então há um momento em que você vai chegar à perfeita varonilidade de Cristo e moverá como Ele move. Pode dizer amém. Porque esse é o propósito para o qual Ele viveu aqui, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A versão essa aqui é diferente da que eu sei de cor, mas o que importa é que a mensagem é a mesma. Então você estará movendo dentro disso. Olha só o que mais essas vestes faziam. As roupas dos sacerdotes eram sagradas, cheias de simbolismos, e várias leis se aplicavam nelas. Eu vou ler apenas duas aqui para não ser muito longo com você. Somente os judeus escolhidos para o sacerdote poderiam usar essas vestes. Um judeu comum não poderia usar. Ou seja, aquele que não fosse selecionado ou chamado por Deus, ele não poderia usar essas vestes. Agora aqui, deixa eu te falar. Por mais que a tua boa intenção seja servir ao Senhor, sirva ao Senhor com aquilo que você é. Você pode ser um santo normal e servir ao Senhor. E você nunca vai ser chamado para ser. Lembra que havia príncipes nas 12 tribos? Que levavam o povo e conduziam e não eram sacerdotes. Havia uma tribo separada para ser a tribo sacerdotal. Então aprenda
a servir com a veste adequada que você recebeu. Não precisa ser sacerdote para ser útil no reino, diga amém. Mas por você ter sacerdotes, se submeta a eles para que a sua utilidade seja conforme os preceitos de Deus. Vou repetir. Mas porque há sacerdotes, se submeta a eles para que a sua utilidade no reino seja conforme o que Deus quer. Então você precisa estar perto de alguém que possa te direcionar. E você pode mover naquilo que você recebeu. Os dons são só para os 5 ministérios? Sim ou não? Não. Quais são os seus dons? Esse é o principal. Esse tu decorou, né? Esse todos têm. Mas comece a mover neles. Nós somos treinados como mover neles. Lembram disso? Buscai, pois, os melhores dons. Principalmente o de... Quem estava aqui semana passada? No último encontro aqui? Então responda. Buscai, pois, os melhores dons. Principalmente o de... Teve gente que cochilou nessa parte. Profetizar. Principalmente o de profetizar. Vimos também em 1 Coríntios 14, 2 Coríntios, acho, 14. Agora eu me esqueci se é 1º ou 2º. Todo esse estudo ali explicando como que nós devemos nos movimentar. Olha só, mais uma coisa sobre as vestes. As roupas sacerdotais tinham poderes sobre o povo. Os pecados do povo eram perdoados pela visualização das roupas dos sacerdotes. Que o sacerdote usava, removia o pecado de Lashon Hará. Sabe o que é Lashon Hará? Maledicência. A capa do sacerdote perdoava a maledicência do povo. Quando você chegava no sacerdote, só pela capa que ele tinha, ao olhar para a capa, o pecado da maledicência era perdoado. Agora pega o mistério. Se ao olhar para o sacerdote, a tua boca lança maledicência sobre ele, ai meu Deus. Lembrei do profeta que diz, ai, aleluia. Porque não há como remediar isso na sua vida. E vai colher, não é eu, não tem nada a ver comigo. Tem a ver, eu estou falando aqui, lembra que a gente está lendo Bíblia aqui? Êxodo 28. Aquele que se levanta contra o sacerdote com língua maldita, não tem o que fazer. Aquele que fala mal de quem levantou, está falando mal do próprio Deus, chamando Deus de incompetente. Aquele que diz maledicência a respeito de um sacerdote, está chamando Deus de incompetente. Porque você estava perdido nas trevas, longe do reino da luz. Aí Deus envia alguém que vai ministrar e trazer você das trevas para a luz, e você diz assim, mas esse aí é... Então Deus é incompetente? Porque mandou qualquer um que tu acha que é melhor que ele? Então, nesse ponto, Deus falhou. Era melhor você estar onde estava antes de conhecer o Senhor Jesus, né? Não responda, não diga amém, não diga nada. Esse é o pecado diante do Senhor. Todo aquele que fala mal. Agora, todo aquele que honra o sacerdócio que há na casa, ao saber a capa, falando que a capa não sou Batman, não sou Superman, não estou usando nada aqui. Não tem capa nenhuma, está falando daquilo que eu carrego. Amém? Aquele que honra a capa que eu carrego, apostólica, mestral e profética, o que acontece? Toda maledicência na tua direção é aniquilada. Aplauda o Senhor, faça alguma coisa. Não há palavra maldita que te pegue. Não, peraí, pastor, mas é assim? Mas e Jesus, onde é que entra nesse negócio? Agora lembra que não é só eu, é você também? Porque nós somos feitos rei e sacerdote. Aqui eu estou falando sacerdotal na casa. Agora na sua casa, quem é o sacerdote? Eu ou você? Homens que estão aí. Na tua casa, quem é o sacerdote? Sou eu ou você? Diga eu mais forte. Eu nem quero ser o sacerdote da tua casa. Já tem a igreja para cuidar e a minha. E já está bom assim, de bom tamanho. Então, se na tua casa você é o sacerdote, a mesma regra é válida. Quem respeita você na sua casa
língua maldita nenhuma pode te tocar. Agora, se o homem não é respeitado na casa, se prepara, que é como se não tivesse teto. Casa sem homem respeitado é como uma casa sem telhado. Tudo que for lançado em cima vai destruir. Amém? Tu vai ter que dizer amém, porque meu rei é fiel para cumprir. Ele vai cumprir a palavra dele. Então, como que está o respeito na casa do sacerdócio que tem? O homem é o sacerdote? Ou a sacerdotisa jezabélica está acima? Porque se a mulher dirige tua casa, homem, você é Acabe e ela é Jezabel. Ai, pastor, não fala assim. Magoa. Estou nem preocupado com a tua mágoa. Preocupado com o que a Torá diz. E o que vai acontecer se a gente não souber lidar com isso. E está vendo que todo reflexo no sacerdote da casa é o espelho do sacerdócio da tua casa? Como você trata o sacerdote da casa é a forma como você é respeitado em casa. Se todo mundo fala mal de mim, é porque dentro da tua casa falam o que quiserem de você. E você não está nem aí, sempre escutou isso e deixou que todo mundo falasse o que bem entendesse a teu respeito. E você se acovardava quietinho, é capaz de cair no quarto, ficar na posição fetal chorando. Homem. Todo homem que aceita acusação contra o sacerdote da sua casa, é porque dentro da sua casa ele não tem serventia de ser sacerdote. E ele é governado ou por Jezabel, ou ambos estão debaixo de uma opressão maligna. E agora, como diz o gaúcho, o que eu vou dizer lá em casa? Sabe, homem, quem corta a fofoca na sua casa? Diga bem alto, eu. Não, foi fraco. 3 disseram, porque tu não está cortando. Sabe quem corta a fofoca na tua casa, homem? Diga eu. Lashon Hará é uma maldição que destrói a família antes de destruir o sacerdote. Porque o sacerdote é removido debaixo de um povo que tem Lashon Hará. Agora uma casa é destruída debaixo de Lashon Hará. Você está entendendo? Se há maldição, maledicência na tua casa, a tua casa é destruída por causa disso. Homem. O sacerdócio, quando não tem mais como remediar, ele é removido daquele lugar. Quer que eu fale o que era feito na Torá? Acho que não, né? Eu estou preferindo dizer que pela graça Deus remove o sacerdote. Porque se fosse lá em Israel, o que acontecia com o povo que era Lashon Hará? Hã? Não sabe? Por que tu não diz? Eu o que tem que dizer? Morto? O povo da maledicência é morto. Está entendendo a palavra, queridos? Então não morra. E não é que alguém vai vir decepar a tua cabeça. Vai morrer teus projetos, vai morrer teus sonhos, vai morrer tua estrutura, vai morrer os teus filhos, vai morrer tudo aquilo que você pensava por causa da língua. Então, quando você está debaixo de uma cobertura, você está dizendo assim ao Eterno: eu me submeto a Ti, porque eu sei que Tu é capaz de colocar homens que me abençoem e que possam me auxiliar, não direcionar, me auxiliar na condução da minha casa conforme a instrução da Tua palavra. Falei essa semana com minha esposa, analisando todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, disse assim: amor, nós vamos ter que parar agora no Shabat e ser mais intensos. Porque o Shabat é uma ordem protetiva para o povo de Deus. Tanto para o judeu como para o gentil que se aproxima dele. E nós vamos ter que parar mais tempo e estudar a Torá com nossos filhos. E tirar um tempo para sentar e ler Bíblia, ler Torá.
Eu sei que alguns podem se escandalizar, ler a Midrash, que é o comentário da Torá, e fazer esse povo entender. Pegar Parashá, que são as porções semanais, e fazer eles lerem. Porque quem não tiver guardado na Torá, nesse tempo, eu vou dizer uma coisa para você: vai negar a fé. No Covid a gente já viu o estrago que fez, né? Esse tempo que nós vamos entrar, quem não tiver pautado na Torá, vai negar a fé. Quem não tiver olhando e dizendo: Senhor, me ensina a tua palavra, eu quero viver nos teus preceitos, eu quero cumprir o que o Senhor... Não é cumprir os mandamentos legalistas achando que você vai ser salvo por cumprir. É lembrar que as leis do Senhor protegem você. Porque é uma jurisdição. Há uma jurisdição aqui que isso aqui atende. Isso é uma legislação. Lembra que a gente falou que no outro culto que a Torá é como... Como é que fala aquilo? Não é constituinte, como é que chama? É Constituição mesmo, né? Se você sabe ela, você sabe se defender dos ataques. Porque a maior parte da guerra que nós vamos viver hoje em dia é guerra no Tribunal Celestial. E não guerra aqui, não é embate aqui na terra. É num tribunal, onde Satanás vem armado com várias situações, apresentando contra você. Ou você sabe advogar a favor disso e dizer: Senhor, olha daqui, segundo a tua palavra, segundo o que o Senhor me mostrou, eu quebro essa palavra, eu destruo o que o Satanás está mostrando, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós vamos ter que entrar, porque agora a guerra é muito mais conceitual, psíquica, mental, do que afronta. Não fique esperando que vai vir demônios se aparecendo, se entortando, tudo. Não vai acontecer bem assim. A estrutura é frequência, é no pensamento, é pessoas agindo conforme o que rege os tronos malignos. Amém, queridos? Então, procure saber. Não leve as coisas assim, empurrando com a barriga. Porque nós precisamos nos preparar para um tempo difícil. Que a fé nossa na palavra da verdade, ela vai ser posta à prova. E vai chegar um tempo que a Bíblia nos diz que qualquer um que matar você pensará estar prestando culto a Deus. Escute, termino por aqui. Vai chegar um tempo em que a fé que vai vir aí não vai ser uma fé em panteão de deuses, não, em vários deuses. Vai ser uma fé num único Deus. Só coloca para nós ali Eclesiastes 9:8. A respeito das tuas vestes. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Já falei esses dias a respeito desse versículo. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ou as tuas roupas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Dá uma olhadinha lá em Apocalipse 7:13. Apocalipse 7:13. E um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? 14. E disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É o tempo de você branquear as suas vestes com o sangue do Cordeiro, porque o lugar de autoridade onde Ele já te colocou, você sabe, está no teu coração. Mas você precisa viver e ser a cada dia liberado por esse sangue que te protege, para que nós possamos não invadir locais que não fomos chamados, mas ter certeza de que aonde estamos, debaixo da mão poderosa do Senhor, debaixo do sacerdócio que Ele nos colocou e na casa onde Ele nos instituiu, nós podemos ser vencedores. Virão tempos difíceis, sim, mas eu quero dizer para você, as roupas brancas são as roupas dos vencedores. Só se vestirá de branco aqueles que venceram em Cristo Jesus. Como que vai branquear? São as roupas, são as vestes da santidade.
pastor Jair disse, é interessante, como que vai branquear uma veste no sangue do Cordeiro? Porque o sangue nos purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Aplauda o Senhor por isso. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Sobre o sacerdócio, queridos, comece a viver, comece a buscar, comece a desenvolver tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre a tua casa. Seja o sacerdote na tua casa. Traga a palavra de Deus como centro. Ensina os teus filhos, instrui, faça tudo o que é necessário, porque nós precisamos, nesse tempo, estar purificando as nossas vestes em todo o tempo. Elas precisam estar brancas e com óleo sobre a nossa cabeça. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, depois da tua palavra, nós sabemos que há um tempo em que o Senhor nos chama para acelerar dos processos, ó Deus, espirituais, não para que sejamos, ó Deus, apressados, mas para que possamos corresponder ao chamado que o Senhor tem nos dado. O mundo está correndo, Pai, e indo direto para um abismo, e o Senhor tem levantado a tua igreja como reis e sacerdotes para Deus, ó Deus, que não serão manchados na sua autoridade, cuja a maledicência não irá tocar, dentro das casas, dentro dos negócios, dentro das famílias, dentro dessa igreja, Pai, que nós sejamos cobertos pelo sangue do Cordeiro e possamos avançar, ó Deus, os planos que o Senhor tem para a nossa vida não sejam frustrados, mas guardados debaixo do sumo sacerdote Yeshua HaMashiach. Nós oramos abençoando teu povo, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez.